Olá, meus queridos alunos! Vamos aqui continuar nossas artes nas catedrais, arte das igrejas, basílicas, enfim. Hoje a gente vai finalizar esse conteúdo vendo um pouco da românica e finalizando com a gótica. Na nossa aula passada eu expliquei para vocês sobre as igrejas bizantinas. As românicas são muito parecidas. A gente pode considerar a românica e a bizantina um estilo único de igrejas, onde a arquitetura prevalece na horizontal, tendo a sua fachada muito carregada ainda de pedras, pelo igrejo ainda, pelas características ainda das igrejas romanas, e o seu interior bem decorado, utilizando muitas vezes, na maioria das vezes, a técnica do mosaico. Então, tanto a bizantina como a românica são muito parecidas. São igrejas com plantas cruciforme, ou seja, se nós olharmos a igreja vendo ela de cima, ela vai ter o formato sempre de uma cruz. O seu interior, ele é sóbrio e escuro. Por quê? Porque as paredes são carregadas com tijolos, onde é uma arquitetura pesada e impossibilita aberturas de janelas, de claridade. Então, por isso é considerado um interior bem escuro. Agora, o exterior austero e sem muito luxo. Os arcos, bem como se fosse no centro da cruz, os arcos arredondados, o sistema de sustentação usando pilastras e paredes, justamente para poder estar sustentando o peso do material utilizado para aquela construção. Os tetos com abóbadas cilíndricas e arestas, para poder estar sustentando aquela parte mais alta da igreja, que a gente chama também de cúpulas. Aqui vem um exemplo. Então aqui é uma igreja românica, mas a gente pode estar relembrando, falando também da bizantina. A gente nota a quantidade muito grande de tijolo bem pesado. Então as aberturas, portas, janelas, principalmente janelas, são pouquíssimas janelas. E a igreja, ela tem a sua maior construção na horizontal. Ela não possui a arquitetura mais avançada, a tecnologia, para poder fazer torres muito altas, justamente pelo tipo de material na época que era utilizado ser muito pesado e não ter essa sustentação. Então elas eram muitas vezes chamadas de fortaleza de Deus, justamente por ter essa fachada mais pesada. E no seu interior, aí sim, eram mais vistas decorações, sempre com passagens bíblicas, sempre no contexto muito religioso. A Igreja Católica, ela tem por essa herança as passagens bíblicas no seu interior. Na pintura, então, as figuras humanas sempre sem definição específica de rosto, o semblante é sempre neutro, sem demonstração alguma de expressão de sentimento. As figuras humanas com rosto sem definição e vestes com cores vibrantes. Vou explicar isso para vocês. Pinturas a serviço da fé católica e as iluminuras. Iluminuras são símbolos cristãos. Sempre que falarmos em iluminuras, sempre vamos estar fazendo referência a pinturas que representam o cristianismo, passagens bíblicas. As roupas, as cores eram muito vibrantes e coloridas. Eles não possuíam nessa época aquela gama gigantesca de tonalidades das cores que vão clareando ou escurecendo. Não, eles possuíam poucas cores e elas sempre prevaleciam nas cores primárias. O azul, o vermelho e o amarelo eram as cores que predominavam e são consideradas as cores mais vivas, mais fortes. Aqui temos um exemplo de uma pintura românica, então a gente se atenta pelos detalhes do rosto. Essa auréola está sempre representando um personagem sagrado, isso também por tradição de uma pintura religiosa, até os dias de hoje permanece com essa característica.
mas o rosto ele é sempre alongado, os olhos grandes e voltado para o alto, voltado para o perdido. O personagem ele não encara o espectador, é sempre um olhar mais voltado para o alto. E prevalece aqui também as cores vibrantes, como foi citado no slide anterior. As esculturas, assim como lá na arte bizantina que nós vimos, elas se projetam da parede também, como se ela fosse uma extensão daquela parede, e sempre também com passagens bíblicas. Ela tem um caráter mais ornamental, como se fosse uma decoração dessa fachada aqui. Então ela tem essa característica também de estar complementando aquela arquitetura. Os relevos são sempre narrativos, contendo neles passagens bíblicas, e também é uma arte completamente a serviço da fé. A gente tem que lembrar que essas igrejas elas foram construídas pelos imperadores, então eles patrocinavam a arte, eles tinham a intenção de estar trazendo todos os fiéis para dentro da igreja. E o nome desses imperadores, eles se fizeram um grande marco nessas passagens das construções das basílicas, na bizantina, na românica, na gótica. Então, por esse motivo, os artistas estavam a serviço dos imperadores e esses a serviço da igreja. Então, por esse motivo, a arte desse período era completamente religiosa, voltada para a intenção de enfeitar as igrejas. Então é isso, vimos aqui a românica, que é muito semelhante à gótica, aliás, à bizantina, e agora vamos ver a gótica. A gótica, sim, é como se a gente estivesse dando um grande passo à frente na questão da arquitetura, dos avanços, das tecnologias da arquitetura. Então nós vamos sair agora da construção das igrejas na horizontal e vamos para as igrejas verticais. Vamos conhecer aqui na arte gótica as famosas catedrais, e elas predominaram durante o século XII. Então aqui, a arquitetura, altíssimas catedrais. Então o avanço tecnológico propiciou que as igrejas fossem mais altas a partir desse momento, graças a duas criações da engenharia: as abóbodas de nervura, que eu vou mostrar aqui para vocês em uma imagem o que ela significa, e os suportes externos chamados arcobotantes. Foram duas as tecnologias, os avanços da arquitetura que possibilitaram com que as igrejas fossem mais altas. Então, por isso o período gótico ele se diferencia muito das outras duas que nós vimos. Aqui é um exemplo de uma catedral gótica mostrando os arcobotantes. Os arcobotantes são estruturas que ficam do lado externo da igreja, como se elas estivessem ajudando a segurar aquela parede. Ela serve de sustentação daquela parede, e isso possibilitou com que ela fosse mais alta. Por isso a gente vê aqui que a construção gótica ela é mais elevada do que as outras duas que a gente viu. Eles costumavam dizer nessa época que quanto mais alta fosse a igreja, mais perto de Deus ela estaria. Então o objetivo deles era desenvolver tecnologias que possibilitassem essas igrejas serem bem altas. Então tá aqui um desses avanços, os arcobotantes, que vão estar sempre do lado de fora das igrejas. Aqui são as abóbodas de nervura. O que são essas abóbodas de nervura? São esses detalhes que são colocados aqui também de sustentação dessas cúpulas. As cúpulas lá da igreja românica e bizantina, elas eram completamente redondas, ovais. Já as abóbodas da igreja gótica, elas tinham um formato mais piramidal, chamavam-se de arcos ogivais. E essa questão dela ser mais piramidal é porque também com a intenção de ser mais alta. E para sustentar esses arcos mais altos, faziam em seus interiores essas nervuras. Vamos observar aqui que aqui é o interior de uma igreja gótica.
e a gente já nota a claridade e a substituição dos tijolos pelo vidro, pelos vitrais. E isso só foi ser possível por esses avanços da tecnologia. Uma das características mais marcantes na arquitetura gótica das igrejas é a rosácea. A rosácea, ela é um vitral que fica sempre acima da porta principal da igreja. A entrada principal, acima dessa porta, tem essa rosácea. É a única decoração da igreja que não narra nenhuma passagem bíblica. Ela apenas tem o formato de uma rosa, por isso ela recebe esse nome, rosácea. É como se fosse um vitral no formato redondo, contendo ali a decoração de uma rosa. As gárgulas são animais que ficam nos cantos externos das igrejas e lá no seu início elas foram inspiradas nos povos godos, onde tinham esses animais como representação de força. Então as igrejas começaram a colocar essas gárgulas tanto em função simbólica como em função prática para escoamento da água da chuva. A água da chuva caía por umas canaletas que levavam a esses animais e essa água escorria pela boca desses animais. O símbolo também, além de estar representando uma fortaleza para a igreja, também representava a expulsão das más energias, das energias negativas, como se estivessem expulsando, colocando para fora através dessa água que escorria pela boca desses animais. Então, gárgulas representa essa figura desse animal que fica nos cantos dos lados externos da igreja com essa finalidade tanto simbólica como também prática. Aqui temos a Catedral de Notre Dame em Paris, que representa a arquitetura gótica com toda a fidelidade e que hoje, infelizmente, está passando por um processo de restauração devido ao incêndio que ocorreu há um tempo atrás. Mas ela vai ser restaurada, mantendo todas as características originais da arquitetura da igreja. É uma belíssima representação gótica. Temos aqui as torres altas, temos a rosácea aqui acima da porta principal, temos os vitrais. Então ela representa com muita beleza a característica mais forte da igreja gótica. As principais catedrais góticas são Notre Dame de Paris, que é essa daqui que eu mostrei para vocês, belíssima igreja, Sainte-Chapelle, Notre Dame de Reims e a Catedral da Sé em São Paulo, que tem a característica neogótica porque ela foi construída no finalzinho do século XIX, onde o avanço da arquitetura já possibilitava a construção das colunas mais altas, mas independente disso a igreja manteve as características fiéis à arquitetura gótica, colocando do lado de fora os arcobotantes. Aqui é a imagem da Catedral da Sé, as torres bem altas, a arquitetura com os arcobotantes do lado de fora, a rosácea acima da porta principal. Então essa é a visão de uma catedral, a tradicional catedral que nós falamos nos dias de hoje. Surgiu essa expressão com a arte gótica. Então é isso. A escultura é uma complementação da arquitetura com caráter sempre religioso, como foram também lá nas outras igrejas. Então a escultura das igrejas, elas não são soltas no espaço, elas são sempre uma projeção da arquitetura, uma projeção da parede, como se estivesse ali decorando, enfeitando aquelas paredes. Aqui um exemplo da escultura gótica. A pintura ela vai se dividir em 4 períodos, mas a gente vai considerar todos esses períodos aqui sempre narrando passagens bíblicas. O que importa para a gente é saber que
tanto a pintura bizantina, a românica e a gótica, sempre que nós falarmos de escultura, arquitetura e pintura desse período, ela sempre vai ser como uma referência religiosa, uma referência cristã, sempre aqui com passagens bíblicas. Agora, tem uma questão muito importante na fase da pintura gótica, que é um artista chamado Giotto. Foi o primeiro nome de artista a surgir na história da arte. Giotto, ele começou a avançar as técnicas de pintura, como a perspectiva, que aí lá na frente, após esse período, quando a gente for para o Renascimento, a gente vai ver que Leonardo da Vinci também soube representar a perspectiva, mas é como se Giotto estivesse dando ali os primeiros passinhos para representar paisagens atrás. Antes, na pintura, representava só o personagem sagrado com um fundo liso ou geometrizado atrás. Giotto, ele já começa na tentativa de fazer a perspectiva em paisagens lá no segundo plano. Mas a gente observa, ao fazer uma análise mais profunda, uma análise mais crítica, que essa perspectiva ele não foi tão feliz assim com ela, porque a gente não nota uma diminuição no espaço atrás. Para uma perspectiva ela ser fiel às regras, ela tem que ser da seguinte maneira: essa representação em primeiro plano, ela tem que ser maior, em uma tonalidade mais viva, mais clara, e à medida que vai se afastando lá atrás, no segundo, terceiro ou quarto plano, as cores vão ficando mais opacas, sem brilho, ficando aquela névoa cobrindo a paisagem, e os objetos ou as figuras humanas ou a natureza, elas vão também proporcionalmente diminuindo, e a gente não nota isso daqui na paisagem. A gente enxerga que ele não diminuiu proporcionalmente lá atrás, mas ele deu esse primeiro passo. Lá na frente, no Renascimento, essas regras vão ser estabelecidas. Então aqui conhecemos um pouco o primeiro artista que surgiu com o nome de um pintor no período das artes cristãs. E terminamos por aqui, pessoal. Próximo conteúdo, já vamos conhecer a arte do Renascimento. Então um beijo bem grande para vocês, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.